Então, quando falamos a respeito de não levar nada dessa terra, você não leva dinheiro, não leva nenhum tipo de aquisição de bens. Nós, por outro lado, precisamos ter em conta que é uma única coisa que você vai levar dessa vida. A única coisa que você vai levar daqui. Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A única coisa que vai acompanhar a mim e você quando nós partimos são as nossas obras, tudo que nós fizemos, porque são com elas que nós vamos chegar diante do tribunal. E são por elas que receberemos as nossas recompensas. Então, quando falamos de investir no futuro, em primeiro lugar estamos botando a eternidade. Começamos com o entendimento da salvação em Cristo, a primeira área de investimento que precisa ser resolvida, e a segunda é entender essa percepção de recompensa. Mas quando a Bíblia diz lembre-se do seu Criador, eu não creio que ela está falando só. Quando Paulo fala da piedade, ele diz: tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. Eu não creio que ele está falando só da que há de vir. É lógico que o nosso relacionamento com Deus vai mudar completamente a qualidade de vida quando falamos da vida que agora é. Em outras palavras, quando a Bíblia diz lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, não espere a velhice, ele está dizendo: dê o melhor de si dos seus dias a Deus. Ao mesmo tempo, você vai usufruir o melhor de Deus num período maior da sua vida. Então, nós precisamos focar a vida espiritual e entender que é o ponto de partida. Mas quando a Bíblia nos apresenta como um ser tripartido, espírito, alma e corpo, e que essa é a nossa integralidade, eu e você precisamos entender que, por mais que a gente foque o espiritual como o mais importante, porque estamos falando de eternidade, isso não significa que a gente deveria negligenciar as outras áreas. E tem crentes com saúde espiritual focado nela, mas que estão num péssimo estado emocional. O problema é que muitos não percebem que a falta de saúde emocional vai acabar trazendo dano também para a saúde espiritual e para a saúde física. Gente, é evidente, inquestionável, pessoas que carregam mágoas adoecem. Aliás, alguém definiu o ressentimento mais ou menos dessa forma: que o ressentimento é como se você tomasse um pouco de veneno todo dia esperando que quem te feriu morra, mas quem está se matando é você. Quando a Bíblia diz para que a gente guarde do coração a mágoa, é porque ela traz dano. E ela não traz dano só para as suas emoções. É lógico que isso já seria um baita de um estrago. Nosso filtro, nossa capacidade de percepção da vida, de alegria, né, de viver, muitas vezes está sendo comprometida, totalmente danificada por causa de mágoas que carregamos. E a gente precisa pensar, quando falamos de investir no futuro, que nós temos que guardar o coração. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz: cuidem. E a Bíblia não pediria cuidado se eu e você não corrêssemos algum nível de risco, não houvesse alguma vulnerabilidade, alguma probabilidade de tropeçar na área. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Antes de falar do dano relacional, porque quem está amargo vai contaminando, ele contamina não só a sua vida, mas contamina outros. A Bíblia diz: cuide para que ninguém se prive da graça de Deus. Porque problemas emocionais nunca são só emocionais. Aliás, o verso anterior, eu li Hebreus 12, 15. O 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dentro da visão de santificação, ele vai falar sobre guardar o coração para que não haja raiz de amargura. Porque a raiz de amargura vai trazer dano não só para a nossa emoção, vai afetar não só a saúde física, mas afeta também a saúde espiritual. Então a gente deveria guardar o coração para que ninguém seja tocado pela raiz de amargura. Pastor, e quando a gente não guardou e a raiz entrou, aí tem que expurgar o veneno, tem que eliminar o mal. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Eu gosto desse mutuamente, porque às vezes a gente acha que é só a gente tem que perdoar alguém, e a gente esquece quantas vezes causou dano e precisou de perdão, ou ainda vamos precisar. O texto diz: perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Se você pensar só no aspecto emocional, já seria um bom motivo para guardar o coração da mágoa. Uma das coisas
que fez eu de cara me apaixonar pela Kelly. Seu sorriso está me distraindo, meu amor. Foi a forma com que ela leva a vida com leveza. A prioridade de tratar as coisas pela perspectiva da alegria, né? E ao mesmo tempo da leveza. Então assim, sem estresse, né? Enquanto eu já vivi altas cargas de estresse, eu vejo assim, a Kelly fazendo questão de dizer, dá pra gente simplificar. Mas não se trata só desse impacto na qualidade de vida emocional, que só isso já seria um belo investimento. A pergunta, como nós dissemos antes, é como é que isso afeta a vida espiritual? Nos priva da graça de Deus, nos desconecta de receber o que Deus tem. Jesus diz que quem não perdoa não será perdoado. Ele perde todo o investimento que fez na vida espiritual quando não cuida do investimento da vida emocional. E ainda dá lugar para que Satanás age. Olha o que Paulo diz em 2ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versos 10 e 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Aliás, esse é o lugar de praticar o perdão, na presença de Cristo. Diante da consciência de que Ele está olhando e com os recursos dele, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então primeiro ele está dizendo que o diabo pode levar vantagem sobre alguns e que a gente não deveria ser inocente. Paulo está dizendo, nós sabemos quais são suas intenções. Outra tradução diz, não ignoramos suas maquinações. Quais são as iscas, as armadilhas que ele quer colocar diante de nós. E a ofensa é uma delas. Porque Jesus diz que quem não perdoa vai para a prisão. Não é só prisão emocional, também espiritual. Ele diz que quem não perdoa entrega aos verdugos, torturadores. Então tem gente não só perdendo saúde física, né, emocional e espiritual por falta de perdão. Nós precisamos guardar o coração. Agora eu não sei você, teve uma época que eu lia sobre Deus mandando a gente perdoar, e meu senso de justiça, desde que eu me entendo por gente, sempre foi muito forte. Eu dizia, não é justo. O cara faz o que quer, agora eu tenho que perdoar. Para mim é como se Deus amasse mais o ofensor do que o ofendido. Mas se você olhar para o ensino bíblico como um todo, em primeiro lugar, não há perspectiva de Deus ser injusto. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto. A justiça é a base do seu trono, do seu caráter. Então você vai ver afirmações na Bíblia como a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, se você quer se vingar, você vai fazer a sua justiça, a minha não entra em operação. Mas se você quer que eu seja o justo juiz, sai do caminho. Larga a mão de ser besta, com o perdão da palavra, e tentar ser você o juiz do que você não sabe, né, e nem como fazer, e deixa comigo. O perdão não significa injustiça. O perdão significa que Deus nos dá uma oportunidade de não continuar sofrendo além do que nos fizeram, simplesmente porque agora guardamos a mágoa. Um dia eu estava tentando levar uma pessoa a perdoar. Era um familiar que nem vivo estava mais. Ou seja, não é a pessoa do outro lado que precisa do perdão. Era ele que precisava expurgar o veneno. E ele falou, não perdoo de jeito nenhum. Falei, criatura, pensa assim na sabedoria da sua decisão. Essa pessoa arruinou sua vida na época que fez o que fez. Arruinou sua vida até hoje com a mágoa que você carrega. E mesmo depois que morreu, você vai deixar ela te atazanando o resto da vida. Aí a hora que eu falei isso, falou, não vou dar essa moral para ela. Falei, não mesmo. Vamos derrubar. E de repente ele falou, poxa pastor, o senhor me enganou. Eu falei, não te enganei, você estava enganado, era antes. Você precisa entender que o perdão não é só pelo outro. Quando Deus está dizendo para você perdoar, é porque Ele ama você, não só o seu ofensor. Ele quer que você se livre do veneno, daquilo que está intoxicando a sua alma. Quem está entendendo? Porque toda falta de controle sobre emoções de qualquer tipo nos deixa vulneráveis, sem proteção. Provérbios 25, 28 diz, como cidade derrubada que não tem muralhas, assim aquele que não tem domínio próprio. Perdeu o controle, seja para se irar, seja não conseguir perdoar. Cidade derrubada que não tem muralhas. Qual era a função das muralhas? Proteger a cidade. Perdeu a capacidade de se proteger, vai ser devastado. Vai ficar como cidade derrubada. Então, eu e você precisamos guardar o coração. É um baita investimento para o futuro. Não só para a sua qualidade de vida emocional, mas como dissemos, vai afetar a parte espiritual que já focamos primeiro. E vai afetar aquela que eu quero falar agora. Remova do seu corpo a dor. O envelhecimento é inevitável, assim como as suas consequências.
Em 1 Reis, no capítulo 1, no verso 1, o livro começa dizendo: quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Existem inúmeros desconfortos que estão relacionados ao envelhecimento e eles são inevitáveis. No entanto, a Bíblia está dizendo que nós podemos remover do corpo a dor. Então, existe algum tipo de sofrimento que ele não é necessariamente inevitável, ou se for a intensidade dele, ela pode ser suavizada. E aí, qual é o contexto dessa ideia do remova do seu corpo a dor? A gente leu Eclesiastes 11, os versos 9 e 10, emendamos o verso 1 do 12, porque a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. Isso aí foi feito para nos ajudar a achar onde é que estão os textos. Mas eu não sei se você sabe, a divisão da Bíblia em capítulos foi feita só no ano 1200 da era cristã. E houve uma segunda divisão, uns 300 anos depois, em versículos, quando o Brasil já tinha sido descoberto. Isso é só para nos ajudar a achar. Mas se tem a parte boa, tem a parte ruim. Qual a ruim? Às vezes a gente fragmenta. Já li o capítulo 11 e a gente perde a continuação do pensamento que nos ajudaria a ter a visão maior. Então, depois de dizer no verso 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. Na sequência, eu vou ler agora na NVI, a nova versão internacional. Ele diz assim, antes, ele continua a ideia, lembre-se do seu Criador, antes que venham os dias maus, os que não têm prazer. Aí diz, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. O que ele está falando com a nuvem? Aquilo que rouba a claridade. Como é que ela volta depois da chuva? Houve a precipitação, a nuvem sumiu. Mas ele está falando do quê? De perda da capacidade visual, processo de envelhecimento. Ele segue e diz assim, quando os guardas da casa tremerem. Algumas traduções incluíram uma explicação que não está no original. Quando os guardas da casa, os teus braços tremerem. Quem são os guardas da casa? Aquilo que te permite se proteger. Aí ele segue e diz assim, e os homens fortes caminharem curvados. Outra tradução, em vez de homens fortes, falou, e as suas colunas se encurvarem. Está falando das pernas. Quando pararem os moedores por serem poucos, perda dos dentes. E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados, os olhos embaçados. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, perda de audição. Quando o barulho das aves o fizer despertar, sono leve, mas o som de todas as canções parecer fraco. Eu ouço passarinho, que eu não quero ouvir cantar, mas a música eu quero prestar atenção, eu não estou ouvindo direito. Declínio da condição física. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. E o desejo não é só aquilo que você pensou. É toda forma de desejo. O texto diz, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores, aqueles que vão chorar sua partida, já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele. Dele quem? Do Criador. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. Ele está usando alegorias que eram bem mais fáceis de entender naquele estilo de vida do que para mim e para você. Mas ele diz, antes que o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu.